Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maíra, sou professora de estamparia artesanal. Essa é a nossa sexta aula e através do Centro Cultural Franco da Rocha. E nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho com tingimento natural com semente de abacate. Antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho sobre as nossas aulas anteriores. A gente trabalhou um pouquinho de estamparia botânica, né? A gente fez duas experiências. Essas duas experiências a gente trabalhou com plantas diferentes, né? Com carimbos diferentes, porque as nossas plantas acabam virando carimbos, né? E as duas técnicas que a gente usou a mesma técnica de estamparia, né? Da estamparia botânica, porém com duas soluções diferentes. Uma solução que dá a impressão fica mais escura e uma solução que a impressão fica mais clara, as cores mais vivas, né? Então, essas foram nossas últimas aulas. Eu queria mostrar aqui um pouquinho. A câmera sempre atrapalha um pouco, né? Essa aqui foi com a solução escura. Ó, não sei se vocês conseguem enxergar bem, o sol às vezes atrapalha. A gente usou semente de urucum, usou folha de goiabeira, usou casca de cebola. Dá pra ver bastante o amarelado aqui, o vermelho. Essa aqui, ó, mais azulada é a folha de goiabeira. E aí aqui é a solução mais escura, né? A gente vê que as cores ficam um pouco mais fosca. Essa aqui foi a nossa solução clara. Olha aqui, que linda que ficou. As cores ficam bem vivas, né? Bem fortes. Um amarelado bem forte. A gente usou também bastante coisa aqui, várias plantas. Folha de mamona, de gerânio, eucalipto. Foram várias plantas também. Açafrão. E é isso, assim, só pra gente ter uma noção mais ou menos dessa diferenciação, né, da coloração. E espero que vocês tenham feito em casa, tenha dado certo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tingimento com casca de urucum. Casca de urucum não, desculpa. Com a semente de abacate. São muitas plantas, né? A gente fica meio confusa. Antes de mais nada, voltando a falar sobre aquilo que a gente vem pensando e conversando pelo momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, tentar trabalhar com materiais que a gente consegue em casa, né? Abacate é um momento que tá dando bastante abacate, que a gente tem bastante acesso ao abacate, né? Eu, por sorte, consigo abacate aqui no meu quintal, isso é muito bom. Então, eu fui separando as cascas, as sementes de abacate. E aí, o interessante é isso: a gente vai separando algumas sementes, não precisam muitas. Eu separei bastante para também poder fazer bastante experimentos, né? E aí, a gente vai cortar essa semente de abacate, que às vezes parece que é dura, mas não é, dá para cortar. E aí, ela fica assim, ó. A gente corta ela. Logo depois que a gente colhe, pode ser. Ó, aqui tem um monte. Cortadinha, picadinha. E aí a gente deixa secar essa semente. E aí depois disso, a gente vai pro processo, né? Então, essa é a primeira etapa, a gente vai separar algumas sementes de abacate, picar ela, bem picadinha, e deixar secar por uns dias, por uns 5 dias, acredito. Aí, o nosso segundo passo, a gente tá falando bastante disso, né? Mas eu tento sempre repetir, porque é importante que a gente siga todos esses passos desse cuidado com o tecido, né? Que é, antes de mais nada, fazer essa lavagem com tecido. Então, a gente coloca na água, conforme você cubra o tecido, então não precisa ser muita água, né? Na panela, cobre o tecido de água e joga uma colher de café de bicarbonato. Isso porque a gente tá usando pouco tecido, né? Um tamanho desse assim é suficiente. E aí a gente deixa 30 minutos agindo no fogo. Eu sei que não é todo mundo que tem acesso a isso, que tem um quintal ou que poderia fazer isso, mas
uma coisa que eu gosto de compartilhar com vocês é que a gente vem falando bastante dessa coisa que estamos economizando, né? Não ficar gastando gás, porque gás é uma coisa cara. Mas quem tem a possibilidade de fazer um foguinho, tiver ou um fogão a lenha, ou conseguir fazer uma estrutura para conseguir fazer um fogo, a gente fazer esse fogo mais artesanal mesmo, né? Porque imagina, antigamente todo mundo fazia desse jeito, até porque não dá para ficar gastando. Quem tem vontade de mergulhar nesse mundo da estamparia vai ter que acabar criando outras possibilidades para usar o fogo, assim, que não vai ser o gás, né? Porque, querendo ou não, a gente depende muito do fogo, né? Porque essa reação química que acontece no fogo, ela, ela é muito importante para todo o processo. Então, para quem vai estar sempre fazendo isso, é importante que crie um esquema em casa, assim, se tiver um quintalzinho, né? Bota uns tijolos, uma grade e bota uma madeira e faz esse fogo para poder cozinhar esse tecido, né? De alguma forma. Mas enquanto a gente não tem, a gente vai usando o gás e vai tentando economizar o máximo possível. Então é 30 minutos, né? Esse processo da limpeza do tecido. A gente joga o bicarbonato, mistura bem, cobre o tecido com água e deixa agindo por 30 minutos. Tirou esse tecido, enxágua bem, né? Em água abundante, sempre com cuidado, né? Com o tecido, não é para ficar amassando muito. E aí a gente vai para a segunda parte, que a gente vai usar o alúmen, né? O alúmen é a pedra ume, né, que a gente chama, que a gente acha na farmácia, que é algo barato. E lembrando que ele serve pra gente como um fixador da tinta, né? Então é importante essa etapa também. E aí a gente vai fazer a mesma coisa também. Usar uma colherinha de café, joga no tecido, joga o tecido na panela, cobre de água, joga essa colherinha de café, mexe bastante, deixa por 30 minutos. Né? Esse vai ser o processo do fixador. E depois disso a gente retira, também lava bem, deixa cair bastante água, sem usar mais nada além de água. E aí nosso tecido tá pronto. Aí como que a gente vai fazer? As etapas. Agora a gente vai para a etapa do tingimento, né? Que é a gente vai pegar nossa semente aqui de abacate e vai colocar lá na água. A mesma coisa também, cobrir todo o abacate que você tem, um pouquinho mais, pensando que essa água que a gente vai usar, que vai sair a tinta da semente de abacate, vai ser o tanto que você vai usar para tingir seu tecido. Então tem que colocar uma quantidade de água que caiba seu tecido. A gente vai colocar essa água com a semente de abacate na panela e deixar fervendo. Só a água com abacate, com a semente do abacate. Deixar fervendo por 1 hora, se possível, porque esse é o momento que ele vai extrair toda a tinta da semente. Depois dessa 1 hora, a gente retira, desliga o fogo, né? Aí a gente vai coar a semente. Então, se você puder usar uma peneira, eu aqui em casa eu uso essa peneira aqui, né? Aí a gente vai. Eu vou dar a demonstração só para vocês entenderem. Vai estar água com a semente, a gente joga aqui, daí separa a semente de um lado e a água em outro recipiente. A água tem que estar o mais limpa possível, porque qualquer resíduo que fica da semente, isso pode vir a manchar nosso tecido. Então a gente tenta limpar a água o máximo possível. Por isso, no caso o abacate, ele é grosso, né? Então ele não solta na peneira. Mas por isso que a gente usa muito voal, né? Que é aquele tecido fibroso assim, bem fininho, que daí não passa nada ali. Então quem tem voal em casa é sempre bom que possa usar para não soltar nenhum resíduo do que a gente está usando, né? Da matéria-prima que a gente está usando. Então, depois que você tirou a semente de abacate, só ficou a água com a tinta. A gente vai mergulhar o tecido nessa panela com a tinta e deixar mais 1 hora cozinhando. E aí a gente tem nosso trabalho pronto, tá? Basicamente esse é o processo.
Eu vou mostrar para vocês como ficou. Infelizmente o celular ele atrapalha um pouco, porque a gente não consegue identificar tão bem a diferença. A cor não fica tão escura, né? Fica um rosado, não sei se vocês conseguem ver, mas fica um rosado. Mas é um rosa lindo. Ó, eu tô colocando outro tecido, que é para vocês terem a dimensão da diferença, né? Esse é o tecido cru e esse aqui é o tingimento. Então fica um rosinha bem bonito. E é isso. Espero que vocês experimentem em casa. E não tem dificuldade nenhuma, né? E acredito que seja uma experiência bem gostosa da gente aprendendo a tingir nossos tecidos, estampar nossos tecidos com a matéria-prima que a gente tem na natureza, sem produzir mais resíduo tóxico, né? Porque tudo isso que a gente usa depois pode voltar para a terra. E agradeço a atenção, espero que vocês gostem da aula. E é isso, muito obrigada. Até a próxima aula.